Derrota milionária para Alexandre de Moraes, sua esposa e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Lembra do contrato de 129 milhões de reais firmado entre o banco e o escritório de advocacia de Viviane Bart de Moraes, a esposa de Alexandre de Moraes? Pois é, esse contrato, assinado em janeiro de 2024, previa o pagamento bruto de 3,6 milhões de reais por mês para que o escritório defendesse o banco no que fosse preciso. O contrato previa, inclusive, especificamente uma atuação estratégica, consultiva e contenciosa perante o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, órgãos do Executivo e também o Legislativo. Só que a maioria dessas instituições, como eu já mostrei em um vídeo na semana passada, já se manifestou negando a existência de qualquer registro de atuação de Viviane ou de entrada dela em suas instalações no período de vigência do contrato. No fim das contas, a única ação onde o escritório da família Moraes efetivamente atuou dentro desse contrato foi uma queixa-crime apresentada em outubro de 2024 contra Vladimir Joelsas Timmerman, fundador da Ash Capital. Vladimir havia denunciado ao Ministério Público Federal em 2023 possíveis fraudes que envolvem Nelson Tanuri e o Banco Master no contexto da Gafisa, da qual Vladimir também era acionista. Pois bem, na manhã dessa segunda-feira, 19 de janeiro, a revista Oeste publicou uma matéria revelando que Daniel Vorcaro, o Banco Master e o escritório da família Moraes foram derrotados nessa ação. A matéria mostra que, depois de perderem em todas as instâncias, eles tiveram de pagar 5,5 mil reais em honorários à defesa de Vladimir. Foi apresentado um recurso, mas a segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo o rejeitou em outubro de 2025. O fim definitivo do processo foi em dezembro de 2025, ou seja, o mês passado, com o julgamento dos embargos. Agora analise aqui comigo a situação. Um banco, que depois se descobriu que estava envolvido em esquemas fraudulentos, contrata um escritório de advocacia para representá-lo por um valor inexplicavelmente alto, um escritório tão importante, por sinal, ao ponto do dono do banco priorizar o seu pagamento mensal mesmo em meio à crise dentro da instituição, e na única ação onde se tem registro de atuação desse escritório, o cliente ainda é derrotado. Mesmo diante de todo esse cenário, os envolvidos ainda querem que o cidadão brasileiro acredite que esse contrato não tinha nada a ver com o próprio ministro Alexandre de Moraes, sua atuação no Supremo Tribunal Federal, suas ligações para o presidente do Banco Central, sua capacidade de pressionar poderosos com inquéritos infinitos e sabe-se lá o que ainda mais acontece nos bastidores. Bom, eu ainda preciso mostrar nesse vídeo uma outra situação tão absurda quanto essa, mas antes eu peço 1 minuto da sua atenção para esse recado. Como proteger o seu dinheiro em uma ditadura? Com apenas R$ 29,90 você terá acesso a esse e-book com um conteúdo exclusivo que mostra quais são as opções mais seguras para que você, cidadão, possa proteger aquilo que lutou tanto para conquistar ao longo da vida inteira. E ainda ensina passo a passo como aplicar cada uma delas na prática. Esse e-book foi feito para quem se preocupa com a insegurança econômica, fiscal, política e jurídica do país. Para quem reconhece os riscos do cenário caótico criado por quem está no poder e só se preocupa com o próprio umbigo. Para quem conhece exemplos nem tão distantes assim de países prósperos que se transformaram em ruínas por conta de regimes ditatoriais. Esse e-book foi feito para que você possa repousar a sua cabeça tranquilamente no travesseiro, sabendo que mesmo que o Brasil piore ainda mais, se é que isso é possível, o seu dinheiro continuará sendo sua propriedade. Para garantir o seu acesso a esse conteúdo, clique no link que eu deixei na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Lembrando, são apenas R$ 29,90, um valor insignificante perto daquilo que você pode perder em um piscar de olhos, a depender de alguma decisão tomada por quem comanda hoje o país. Não espere até que seja tarde demais. Garanta agora mesmo o seu acesso ao e-book Como Proteger o Seu Dinheiro em uma Ditadura. Muito bem, como eu disse anteriormente, eu ainda tenho outra situação tão absurda quanto aquela para mostrar nesse vídeo. Ontem, domingo, foi realizado o primeiro turno das eleições presidenciais em Portugal. O resultado foi que o país terá pela primeira vez nos últimos 40 anos um segundo turno, que será disputado entre os candidatos António José Seguro e André Ventura. É muito provável que você já tenha ouvido falar no nome de André Ventura, inclusive, pois é um representante da direita em Portugal e alguém que já falou muito sobre o Brasil, já criticou muito o governo Lula e as ações do STF. Enfim, o fato é que a imprensa brasileira precisou noticiar o que aconteceu em Portugal. E isso fez com que, mais uma vez, a militância política da esquerda dentro do jornalismo ficasse escancarada. Primeiro, analise aqui comigo a forma como foi noticiado por veículos que eu confio.
Gazeta do Povo. Depois de 40 anos, Portugal terá segundo turno nas eleições para presidente. No texto, os dois candidatos são apresentados como o ex-ministro socialista Antônio José Seguro e o candidato conservador André Ventura. Outro veículo que eu confio, a revista Oeste. Portugal, socialista José Seguro lidera primeiro turno, seguido por André Ventura, de direita. Pois bem, agora vamos à chamada grande imprensa brasileira. G1, portal de notícias da Globo. Eleições em Portugal. Conheça o líder da ultradireita e o socialista que se enfrentam no segundo turno. Folha de São Paulo. Socialista e ultradireitista avançam ao segundo turno na eleição presidencial em Portugal. Estamos falando exatamente da mesma pessoa. Em alguns veículos ele é representante da direita, mas em outros ele é ultradireitista. Isso aqui é um exemplo claro e flagrante da manipulação inescrupulosa feita por jornalistas militantes. A lógica é muito simples. Quando você desloca toda a tabela imaginária de classificação de espectros políticos para a esquerda, quem é verdadeiramente de esquerda passa a ser chamado de centro ou centro-esquerda, quem é de direita passa a ser chamado de extrema-direita ou ultradireita, e a extrema-esquerda simplesmente deixa de existir. Isso é feito de forma intencional pela militância de esquerda, que hoje já tomou conta de boa parte da imprensa, para rotular qualquer conservador como extremista. Afinal, tudo aquilo que é extremo soa como perigoso, como negativo. O resultado disso é que pessoas com um histórico extremista, como o de Lula, por exemplo, passam a ser tratados como figuras moderadas. Lula é um dos fundadores do polêmico Foro de São Paulo, era amigo pessoal e aliado político de Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, era totalmente agressivo nos seus discursos até a década de 90. Eu já mostrei em um vídeo aqui no canal, inclusive, o próprio Lula admitindo em um discurso que sua imagem foi moldada pelo marqueteiro Duda Mendonça, porque o PT havia percebido, através de pesquisas, que a linguagem agressiva de Lula era uma barreira para que ele vencesse uma eleição presidencial. O Lulinha Paz e Amor, como os próprios petistas o chamavam, surgiu em 2002 e venceu aquele pleito. O que esses jornalistas militantes fazem é aproveitar o poder de influência da imprensa, que não à toa é chamada de quarto poder da República, para induzir a população à escolha de quem eles querem no poder. O papel do jornalista é relatar os fatos, mas os fatos não favorecem a esquerda, então eles partem para o jogo sujo, para a manipulação, como é o caso dessa classificação de espectros políticos. A imprensa brasileira pode até ter mudado de posicionamento em relação ao STF após a prisão do ex-presidente Bolsonaro, como eu já mostrei em outros vídeos. Mas essas matérias mostram que tudo converge para a hipótese de que apenas algumas peças do sistema estão sendo descartadas pelo próprio sistema, porque mudanças de ideologia e de posicionamento político definitivamente não ocorreram. E você, o que pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários.